Na madrugada de 31 de agosto de 1997, o carro que levava uma das mulheres mais famosas do planeta entrou em um túnel em Paris. E minutos depois, o mundo inteiro receberia uma notícia que ninguém esperava. Oficialmente foi um acidente, mas testemunhas falaram de um flash dentro do túnel. As câmeras de segurança simplesmente não funcionaram naquela noite e o motorista foi taxado como culpado. E mesmo depois de 30 anos, a pergunta ainda se ecoa. O que aconteceu com a princesa Diane? Bom, eu sou a Bru e deixa que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, hoje eu vou contar pra vocês um caso que me deixa muito intrigada, porque cada vez que você pesquisa, mais coisas estranhas aparecem em torno da morte da Lady Di. Fica cada vez mais difícil da gente acreditar que de fato se tratava de um acidente, né? Mas enfim, antes da gente começar o caso, se você curte esse tipo de conteúdo de true crime, de mistério, então se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e já deixa o seu like logo nesse comecinho, porque ajuda muito o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e entregar para outras pessoas. Se você também não me acompanha nas outras redes, corre que por lá eu posto vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Diana Frances Spacer nasceu em 1º de julho de 1961. Ela era a quarta de 5 filhos dos pais John Spencer e Frances Spacer. Muitas pessoas acreditavam que a Diana, ou a Lady Di, como era mais conhecida, era uma pessoa, digamos que normal antes de entrar para a família real, né? Eu também tinha muito essa convicção. Mas a real é que ela já vinha de uma família nobre, que já era próxima da família real há muitas gerações. O pai dela era visconde e a mãe dela era viscondessa. Eu nem sabia que existia esse termo viscondessa, na real. A Diana estava acostumada a viver na nobreza, porque ela nasceu numa família rica. Ela morava numa casa muito grande e as pessoas costumavam se direcionar a ela brincando como duquesa, ainda mais porque ela sempre teve esse jeitinho bem majestoso desde pequena. E só para vocês entenderem, a família da Diana e a família real, elas passavam muito tempo juntas, inclusive passavam férias juntas. A Diana frequentemente ficava na casa da família real brincando com os filhos deles, né? E a rainha Elizabeth já tinha até separado uma parte da mansão para que a família da Diana e a Diana ficassem mais acomodados lá. Então, meio que sempre que eles quisessem estar lá, eles eram bem-vindos e tinha um lugar reservado para eles. A Diana cresceu com as suas duas irmãs, a Sarah e a Jane, e também com o seu irmão Charlie. O menor, o John, felizmente acabou falecendo quando ainda era bebê. Quando a Diana tinha 8 anos, os pais dela se divorciaram e eles não fizeram isso de uma forma pacífica, tá? Porque houve uma disputa judicial ali para ver quem é que ficava com a guarda das crianças. O pai acabou ganhando porque aparentemente a mãe não era muito boa mãe. O divórcio foi muito duro para Diana e, como muitas crianças, ela acabou ficando meio que traumatizada com essa situação e começou então a busca pela família perfeita, porque ela queria ter uma família que ela não teve. Ela sonhava em se casar em Kensington Palace, então provavelmente ela já tinha desde pequena esse sonho de entrar para a família real. De fato, quando ela era apenas uma adolescente, por volta ali dos 16 anos, ela se apaixonou pelo príncipe Charles. Na época, o Charles tinha 29 anos, então ele era muito velho para Diana, né? E, inclusive, ele saía com a irmã mais velha dela, a Sarah. Então, o que a Diana sentia por ele na época era como um crush, sabe, inocente. Não que eu ache normal você meio que se apaixonar pelo namoradinho da sua irmã, né? Mas enfim, segui. Ao completar 17 anos, a Diana então se mudou para Londres para concluir os seus estudos e ela foi morar num apartamento com outros 5 adolescentes. Ela, apesar de ser aristocrata, né, de ter vindo de uma família nobre, ela trabalhava com trabalhos comuns de meio período. Ela era babá, ela trabalhava com eventos, ela era recepcionista, enfim, trabalho como qualquer outra pessoa. Uma coisa muito bonita na Diana é que, apesar dela ter crescido na nobreza, ela sempre foi uma mulher muito humilde. Ela nunca se achou superior a ninguém e acho que esse era um dos motivos pelos quais as pessoas a amavam tanto. Basicamente, né, a sua personalidade, o seu estilo de vida era completamente diferente de qualquer figura da família real. Depois dos estudos, a Diana começou a trabalhar como professora do jardim de infância, que era algo que ela gostava muito, ela amava ficar perto das crianças. E outra coisa que começou também a crescer dentro dela era o amor que ela sentia pelo príncipe Charles e a vontade de entrar para a família real. Por volta de 1980, o príncipe Charles começou a demonstrar interesse por ela. Nesse ponto, ele havia deixado de sair com a irmã dela, a Sarah, né?
e decidiu começar a sair com a Diana. Assim, a Lady Di e o príncipe Charles começaram a se relacionar e os paparazzis enlouqueceram. Eles eram fotografados e seguidos dia e noite em toda parte que fossem. Naquele momento ele já tinha passado dos 30 anos, então a família estava ali pressionando para ele se casar, né? E como vocês podem imaginar, se você é um príncipe, você não pode simplesmente se casar com quem você quer, né? Tinha que passar pela aprovação da família real, tinha que ser uma pessoa que eles aprovassem. O amor era muito relativo, acho que nem entrava, era meio que segundo plano. O que importava realmente era o que a família decidisse. A Diana já tinha uma certa aprovação, né? A família real já conhecia a família dela, ela vinha de uma família nobre, ela era uma mulher lindíssima, muito mais nova do que o Charles, então, em relação a filhos, né, era o que importava. Então ela já estava meio que aprovada, né? A família real achava que ela era a candidata perfeita para aquele papel. Então, em 6 de fevereiro de 1981, o Charles pediu a Diana em casamento e ela obviamente aceitou. Mas as coisas não eram mar de rosas como parecia, porque antes deles se casarem, a Diana conta que eles não se conheciam muito bem, eles meio que tinham se visto umas 13 vezes ao total, e um outro problema é que o príncipe Charles era apaixonado por outra mulher. Essa mulher era Camilla Parker Bowles, e eu tenho certeza que vocês podem estar se perguntando do porquê que ele não se casou então com ela, né? Já que ela também era de uma família boa, ela também estava perto da família real. E a explicação é bem simples. Era simplesmente porque a Camilla não foi aprovada pela família real. Apesar dela ter sido de uma família boa, não era autossuficiente, ela não estava no nível suficiente para ser a esposa do príncipe. A família dela não tinha nenhum título e o papel de esposa dele era muito importante, porque a gente está falando de uma mulher que poderia se tornar a próxima rainha da Inglaterra. Então a pessoa que ocuparia esse papel precisava ser escolhida com muita cautela. Claramente a Diana, aos olhos da família real, era uma candidata muito mais válida do que a Camilla, mas se casar com a Diana não fez com que simplesmente os sentimentos do Charles morresse pela Camilla, né? E isso criava muita tensão dentro do casal, muitas tensões entre a Diana e a Camilla, até porque a Camilla estava sempre presente. Então, vendo várias entrevistas, dá para entender e dá para perceber que a Diana era apaixonada pelo Charles, enquanto ele nem tanto. Poucos dias depois do pedido de casamento, o Charles e a Diana dão uma entrevista que ficou muito, muito famosa, porque é bastante constrangedora. Meio que o repórter pergunta se eles estão apaixonados, que é uma pergunta idiota, né? Mas enfim. E a resposta que surpreende. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Well, it You can obviously put your own means, interpretation. obviously means two very happy people. Yeah. Mesmo assim, os dois se casaram e o casamento foi algo absurdamente incrível, tipo conto de fadas, como vocês podem imaginar, né? Foi um casamento importantíssimo, falou-se dele durante meses, talvez até mais. E eles se casaram no dia 29 de julho de 1981, com mais de 700 milhões de pessoas assistindo esse casamento no mundo inteiro. Nesse momento, a Diana, obviamente, teve que deixar o trabalho como professora no jardim de infância. Ela se tornou a Lady Di, então a princesa de Wales, né? E foi morar em Kensington Palace. E as pessoas amavam ela loucamente. Mas nem todo mundo, né? Porque, como eu disse, ela não era bem a cara da família real, a personalidade da família real. Então tinham pessoas que não gostavam dela. Ela era muito independente, muito diferente, tinha uma personalidade diferenciada, né? E ela tinha sido a primeira mulher a ter um trabalho antes de entrar para a família real. Outra coisa também que foi bastante comentada é que a Diana, quando foi se casar, ela fez uma exigência. Ela pediu que os votos houvesse uma modificação. Durante os votos ali dos noivos, falam-se sobre a mulher ter que obedecer o marido. E ela pediu para tirar isso. A Diana era uma mulher forte, uma mulher independente, ela não tinha medo de mudar as cartas e ela veio para mostrar que ela ia ser diferente de qualquer princesa que tinha passado por ali. Toda essa situação foi percebida e a rainha começou a demonstrar uma certa preocupação ali das coisas mudando da forma que ela não queria que mudasse. Nesse momento, a Diana tinha muito poder. Com apenas 20 anos, ela era a terceira mulher mais poderosa dentro da família real. Acima dela estava apenas a rainha Elizabeth e a mãe da rainha, que ainda estava viva na época.
Mas esse jeito diferente, inovador, carismático, agradava muito as pessoas comuns, tipo nós, os meros mortais, né? Os plebeus, os pobres, enfim. As pessoas eram loucas pela Diana e toda vez que ela saía com o príncipe Charles, as pessoas paravam só a Diana. Os paparazzis queriam fotografar só a Diana, ninguém queria fotografar o Charles. Ele tinha ficado meio que em segundo plano e tudo girava em torno dela. Então, em 1982, eles dão à luz ao primeiro filho, o William. E em 1984, apenas 2 anos depois, nasce o segundo filho, o Harry. E também, como mãe, ela era muito diferenciada das outras figuras ali da realeza, né? Ela fazia questão de passar tempo com os filhos dela, não queria deixar os filhos com a babá. Aliás, ela quis contratar outras babás porque as que eram da família real não agradava nem um pouco ela. Ela fazia coisas como levá-los à Disney, deixava os meninos jogarem videogame como adolescentes normais, ou então os levava ela mesma para a escola. Além disso, ela também quis escolher o nome dos filhos, e aí eu sei que vocês podem perguntar, mas putz, ela não é uma coisa absurdamente normal você levar o filho para a escola, você escolher o nome deles? É, pra gente, pra eles não. Ou seja, a Diana estava quebrando muitos paradigmas, muitos padrões dentro da família real. E isso não era visto com bons olhos. E em meio a tudo isso, o príncipe Charles era muito ausente. Então os meninos cresceram com a figura só da mãe. Eles não tinham a figura do pai ali presente com eles, né? Então eles eram muito apegados a Diana. Outra coisa extremamente fora dos padrões da família real era que a Diana tinha começado a fazer muita caridade e trabalhos voluntários. Às vezes levava até os próprios filhos com ela. Levava eles em lugares como abrigos para sem-tetos ou até em clínicas que tratavam pacientes com AIDS. E essa última coisa em particular, naquela época, né, era realmente muito chocante, porque havia muita desinformação sobre a AIDS. Aliás, talvez ainda haja até hoje, né? Mas imaginem antes. As pessoas ainda acreditavam que se pegava a doença apenas tocando alguém que a tivesse. E a Diana foi uma das primeiras pessoas a apertar a mão publicamente, justamente para mostrar às pessoas que não se pegava a doença dessa forma. Ela passava muito do seu tempo com pessoas menos afortunadas do que ela e com os pobres. Além de que também foi uma das primeiras pessoas a falar abertamente, com total honestidade, sobre doenças mentais, que infelizmente, de novo, ainda é um tabu. Todas essas coisas fizeram com que as pessoas que já gostavam dela sentissem algo ainda maior por ela e ela ficou conhecida como a princesa do povo. Só que com isso, a família real já começou a torcer o nariz e colocar uma pressão nela para que ela se enquadrasse de novo nos padrões que a família exigia. A Diana também era muito pressionada pela mídia, que assim que ela dava um passo em falso, a mídia já caía em cima, artigos eram escritos de uma forma completamente desproporcional e estampados na primeira página. E essa pressão não era só sobre, sei lá, personalidade ou escolhas dela, também vinha sobre a aparência, sobre, sei lá, Diana ganhou peso, Diana perdeu peso, isso era muito estampado. E o Charles era ausente, continuou ausente, e a família real nunca pensou em protegê-la ou defendê-la. Até porque eles queriam mesmo que ela, baixasse a bolinha dela, né? A Diana conta que em certo momento a vida dela meio que tinha virado um inferno. Ela conta que enquanto ela olhava pela janela, qualquer hora do dia ou da noite, tinha um paparazzi, um jornalista ou sei lá, sabe quem, espionando ela com um binóculo. E ela também contou que nunca ninguém ensinou ela como ela deveria se portar, como ela deveria se comportar para fazer parte da família real. Porque não é simplesmente você sair fazendo o que você quer, né? Tinham regras, tinham protocolos para coisas até simples demais. Someone sat me down with a piece of paper and said, "This is what's expected of you." Well, anything good I ever did, nobody ever said a thing. Never said, "Well done," or "Was it okay?" But if I tripped up, which invariably I did, because I was new at the game, a ton of bricks came down on me. Hoje em dia isso mudou um pouco, porque se a gente for analisar, a Kate Middleton, né, ela foi literalmente treinada para fazer parte da família real, justamente para evitar esse tipo de problema, né? Porque vale a pena a gente reforçar e lembrar que você ser uma princesa não é igual o conto de fadas, né? Nossa, que lindo, que mundo maravilhoso. Não, você tem que abrir mão das suas próprias vontades e fazer o que é necessário ser feito, né? O que tá ali redigido no protocolo. Com toda essa pressão, a Diana acabou caindo numa depressão profunda. Ela, que era sempre muito aberta para falar sobre saúde mental, se encontrou extremamente depressiva, ela só tinha vontade de chorar
E a ausência do Charles piorava tudo, porque ele basicamente não ligava pra ela, não tava nem aí pros sentimentos dela. Teve um episódio em específico que ela ficou tão abalada que ela se jogou da escada. E a resposta do Charles pra isso foi tipo, viu ela lá toda machucada e foi um, ok, tá? Eu vou sair que eu vou andar a cavalo, tchau. Gente, a sua esposa se machucou, né? Não foi nada grave, ela não se machucou gravemente, mas ficou ali uns hematomas e o Charles nunca se importou, nunca nem conversou com ela sobre isso, nunca nem perguntou como ela estava se sentindo. A Diana acabou se tornando uma pessoa autolesiva e aquele era o modo dela de enfrentar essa dor, essa pressão enorme que ela estava sofrendo e também, de uma certa forma, um modo doentio de chamar a atenção do marido. Um outro episódio bem impactante é quando a Diana pega ali uma caneta e ela se machuca no peito, nas coxas, sai muito sangue e o Charlie simplesmente ignora, tipo, não tô nem aí pro que você tá fazendo. Era isso. A partir desse momento, a Diana também começou a sofrer de bulimia por conta da pressão enorme que a mídia fazia sobre ela e sobre o corpo dela, né? Obviamente, isso mexe com as pessoas, né? Mexe com a autoestima e com ela não foi diferente. Ela já tava bem sensibilizada até, né? A situation which hadn't ever happened before in history, in the sense that the media were everywhere, and here was a fairy story that everybody wanted to work. It was isolating, but it was also a situation where you couldn't indulge in feeling sorry for yourself. You had to either sink or swim, and you had to learn that very fast. And what did you do? I swam. E ao que parece, o Charles não se importava e ainda por cima acabava diminuindo bastante a Diana. Existem entrevistas em que ele chega a encostar no quadril dela e fala, ah, tem muita gordura aqui, viu? Tipo, poxa, a mulher já tá sensibilizada, tá passando por tanto problema, tá se sentindo vulnerável, tá se sentindo feia, né? E o marido, que tinha que tentar enaltecer aquela grande mulher que ela era, tipo, diminuir ainda mais. A bulimia começou na semana em que eu fiquei noiva. Meu marido colocou a mão na minha cintura e disse, um pouco cheinha aí, não é? E aquilo engatilhou a doença em mim. O Paul Borden, que era um mordomo pessoal da Diana e também o seu grande amigo de confiança, na verdade o único amigo que ela tinha, conta ter presenciado várias vezes o Charles manipulando ela, diminuindo ela. Sempre pouco antes de eventos particularmente importantes, o Charles ia até a Diana e dizia, meu Deus, hoje você tá realmente horrível. Nossa, que cara péssima. Ou então, mas como que isso serviu em você? Como você conseguiu se vestir? Enfim, coisas assim. A Diana sofria muito com isso. Perguntava a esse amigo mordomo, por que que meu marido me trata assim? Por que que ele quer me destruir desse jeito? E ele, sem hesitar, respondia que o príncipe Charles estava claramente com ciúmes dela. Ciúmes da popularidade dela, de todos ao redor só terem olhos para ela e ele ser cada dia mais ofuscado, né, ser completamente esquecido. Ele era o segundo plano de toda a situação. A Diana também sofreu depressão pós-parto nas 2 vezes em que ela deu à luz e tudo isso piora quando ela descobre que o Charles estava traindo ela. E adivinha com quem? Com a Camila, óbvio, né, que por sua vez também era casada com outra pessoa. Parece que em algum momento a Diana chegou a confrontar a Camila e a resposta da Camila foi, poxa, você tem a vida perfeita, você é linda, você tem o casamento perfeito, você tem filhos, o que mais que você quer? E a Diana respondeu com a frase que ficou bem famosa, né? Eu quero meu marido. Tipo, gente, ao mínimo, né? Ela queria essa perfeição da vida dela que não tinha, não existia, era só meramente ilustrativo. Então a Camila e o Charles tiveram essa relação em segredo, que realmente ficou por muito tempo em segredo, não se sabe exatamente quanto tempo durou essa relação, mas poucas pessoas sabiam. Quem realmente sabia era o Charles, a Camila, a Diana e poucos amigos próximos da Diana. Só que isso acabou vazando pra mídia, teve uma conversa que foi interceptada extremamente nojenta, onde o Charles diz que gostaria de viver na calcinha da Camila. Ai, gente, Nesse ponto, a Diana já estava sofrendo demais e isso fez com que ela caísse em tentação de ter um outro relacionamento com um homem chamado James. Ele era um ex-oficial da cavalaria britânica e também o instrutor dela de equitação.
Esse homem, segundo muitas pessoas, era um homem muito bom, muito gentil, uma boa pessoa com a Diana, e há muita gente que pensa que o James seja, na verdade, o verdadeiro pai do Harry. Oficialmente, o que é dito é que a Diana e o James se conheceram muitos anos depois do nascimento do Harry, mas não tem como a gente comprovar. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem que eles realmente são parecidos, não é de todo, sei lá, toda loucura pensar nisso. Mas, gente, claro, isso aí é uma das inúmeras teorias da conspiração que existe em relação à família real, tá? Pelo amor de Deus, eu não tô afirmando nada. Os rumores, então, sobre a traição no casamento deles começou a ganhar mais força e em 1992 eles finalmente se separaram. No começo eles tentaram fazer ali como se a separação tivesse sido amigável e tudo mais, só que anos depois, mais ou menos em 1995, acho que é em 95 que ela concedeu uma entrevista pra BBC, né? E é bombástica, onde ela conta toda a verdade. Ali ela falou sobre tudo, sobre a sua autoestima, sobre a depressão, sobre a bulimia, sobre o que ela sentia em relação à família real, sobre a traição do Charlie, sobre a traição dela. Enfim, ela abriu o jogo e essa entrevista ficou bem famosa. Desce, Morgana, desce. Obviamente, com essa entrevista que ficou extremamente famosa, a família real ficou completamente furiosa e o príncipe Charles, tipo, puto da cara com isso. Até porque muita roupa suja foi lavada publicamente para todo mundo saber e isso manchou a reputação do Charles e também da família real. Ai, gente, não que, né, não fosse manchada, porque de fato o cara era um bosta, né? Falando português, claro. Bom, de qualquer forma, o Charles e a Diana seguiram a vida deles, né? E pouco tempo depois o Charles se casa novamente. Adivinha com quem? Óbvio, com a Camila. Depois de saber disso, começou a sair com um homem egípcio, eu não sei falar o nome dele, vou deixar escrito aqui. E ele era um empresário, produtor, ele era também filho de um homem super bilionário, enfim. No verão de 1997, a Diana aceitou um convite, então, do seu namorado e da família dele para passar o verão, ou pelo menos alguns dias, num mega iate deles. E ela aceita esse convite indo também com os 2 filhos, né? O namorado dela tinha uma relação lindíssima com a família e a Diana se sentia muito atraída por isso. Ela via neles a família perfeita que ela não tinha tido na infância e que certamente não tinha conseguido reconstruir com a sua vida adulta. O Dodge e a família deles eram muito unidas, eles basicamente riam de manhã até a noite, isso despertava um fascínio na Diana, que passou anos dentro da família real e só sentia dor, só sentia desespero e tristeza profunda. Então, ela olhava aquela relação familiar que eles tinham com uma vontade de ter vivido aquilo. E aí a gente corta para a parte daquela fatídica noite, daquela famosa noite onde tudo aconteceu. Parece que naquela noite o Dodge tinha a intenção de pedir a Diana em casamento e de fato ele tinha comprado um anel caríssimo ali na joalheria que era do lado do hotel e tinha mandado entregar este anel no hotel. Dizem que ele teria ligado para o pai para informar que ele faria o pedido naquela noite e que no dia seguinte eles assumiriam mundialmente, então, a relação deles, né? Esse rumor já começou a circular, então, naquele dia, aliás, naquela noite, né, os paparazzis estavam agressivamente atrás deles porque eles queriam dar o furo. Muitos paparazzis ficaram cercando e pareciam realmente muito agressivos e faziam isso de propósito. Eu cheguei a ler que um dos paparazzis até cuspiu neles para provocar uma reação e assim conseguir uma foto exclusiva e interessante, tipo, ai, que nojo, que trabalho mais mequetrefe, né? E aí, com isso, com todo esse reboliço, né, a Diana e o Dodge resolveram não mais ir até o restaurante e jantar na suíte, né? Inclusive, não era qualquer suíte não, tá? Era uma suíte extremamente luxuosa que custava cerca de 7 mil euros por noite na época, né? Agora, é que eu não sei se esse hotel ainda existe, mas se ele existir, com certeza custa bem mais. Pouco depois da meia-noite, eles decidiram ir para o apartamento do Dodge em vez de permanecerem no hotel. O apartamento não ficava muito longe do hotel, então
Não se entende muito bem por que eles fizeram essa escolha. Inclusive, o pai do Dodge conta que naquela noite, quando o Dodge telefonou falando também das dificuldades que estavam tendo com todos aqueles paparazzis, o pai disse, por favor, fiquem no hotel, é perigoso demais vocês saírem. Vocês não precisam ir para lugar nenhum, no hotel tem tudo o que vocês precisam, então fiquem aí. O Dodge respondeu, ok, tá certo, vou ficar. Então eles tinham garantido ao pai que não sairiam, mas por algum motivo, sei lá por quê, apesar de ter dito ao pai que ficaria no hotel, eles decidiram mesmo sair com a Diana. Embora já tinham passado horas, ainda tinha alguns paparazzis ali em torno do hotel, então eles decidiram fazer ali alguma coisa, uma simulação que pudesse despistar esses paparazzis. Eles pediram que os seguranças da Diana fossem até a entrada do hotel e entrassem num carro preto que eram bem parecido com um deles, para fazer com que os paparazzis seguissem eles e eles depois conseguissem sair sem que ninguém olhasse. Enquanto isso, Harry, que é o chefe da segurança, faria uma saída secundária com o carro de fato deles, né, a Mercedes preta, que iria até o apartamento do Dodge. Inclusive, memorizem esse nome, tá? O Harry é um personagem muito importante nessa fatídica noite. Então, recapitulando, naquele carro, naquela noite, estava Harry dirigindo, o segurança da Diana, um homem chamado Trevor, no banco do passageiro, e no banco de trás estava o Dodge e a Diana. E no outro carro lá na frente, né, tava só os outros seguranças da Diana, que os paparazzis não demoraram muito para perceber que tinham sido enganados. Então eles correram para começar a perseguir o carro em que a Diana e o Dodge de fato estavam, e é aí que acontece o acidente, né? O acidente. Foi um acidente terrível, horroroso, porque a Mercedes em que estava a Diana e o Dodge ficou completamente destruída. O barulho do impacto foi ouvido por muitas pessoas e todas as pessoas a bordo daquele carro naquela noite morreram. Todas, exceto o segurança da Diana, o Trevor, que sobreviveu por um triz. Isso porque ele era o único que estava usando cinto de segurança. Então, gente, por favor, né? Acho que a essa altura do campeonato a gente não precisa lembrar, né? Mas, enfim, reforçando, usem cinto de segurança. O Dodge foi arremessado do carro, voou cerca de 20 metros de altura, morrendo na hora. E quem estava dirigindo, que era o Harry, ele também faleceu no momento da colisão. Já quando o socorro chega, um dos socorristas dizem que a Diana estava viva ainda. Ela inclusive chamava muito pelo nome do Dodge e ele fala que é uma cena de cortar o coração. Enquanto isso, galera, os paparazzis chegaram como urubus mesmo em cima da carniça, né? E em vez de tentar de alguma forma ajudar, eles só queriam tirar fotos de mais perto do rosto da Diana para capturar o momento exato em que ela tava, tipo, morrendo. É muito surreal, é muito triste, né? Ela é levada até o hospital, os médicos tentam por 2 horas salvar a vida dela, mas infelizmente ela não resiste e 4 horas da manhã ela é dada como morta aos 36 anos de idade. E agora, pessoas, se preparem porque é nesse momento que começa o ponto alto do vídeo, toda essa questão da estranheza desse tal acidente. Eu vou destrinchar aqui por partes, tá? A ambulância chega em torno da 00:40 no local do acidente, só que não leva a Diana para o hospital até 2 horas da manhã. Então eles ficaram rodando ali com ela por 2 horas. E tiveram 2 paradas que eles acabam justificando essas paradas porque ela teve uma parada cardíaca e precisou reanimá-la. Eu confesso que eu não entendi muito bem essa justificativa de ter que parar a ambulância para reanimar ela, se de fato isso existe. Se alguém souber me explicar, por favor, estou aberta a explicações, porque eu achava que a ambulância continuaria andando enquanto os paramédicos ali realizavam a reanimação, né? Então vamos lá. Do túnel até o hospital mais próximo daria em torno de 4 quilômetros, ou seja, rapidinho. Só que eles decidiram não levar ela para esse hospital que estava perto. Eles decidiram dar toda uma volta que demorou mais de 1 hora para chegar nesse outro hospital e ainda teve essas 2 paradas, como eu disse. Quando a Diana chega no hospital, os ferimentos dela se agravaram muito, ela já tinha perdido muito sangue e isso dificulta, então, o trabalho dos médicos, né? É inevitável a gente pensar que se tivessem levado ela para esse hospital mais próximo, se ela não teria sobrevivido à tragédia. É anunciado para o mundo inteiro, então, a morte da Lady Di e o único sobrevivente do acidente teria sido o Trevor, né, que estava numa situação completamente grave. Quebrado praticamente todos os ossos do corpo e
tinha sofrido uma lesão gravíssima na cabeça, então a situação dele era bem difícil. O Trevor, então, entrou em coma e as pessoas começam a esperar que ele volte desse coma e conte o que aconteceu naquele dia, naquela noite, né? Conte os detalhes do acidente e tudo mais, e ele permanece em coma por 10 dias, e quando ele acorda finalmente, ele não se lembra de nada. Ele diz que se lembra só de entrar no carro e depois virou um grande borrão, um apagão, que ele não sabe mais o que aconteceu. No começo, todo mundo acreditou que o acidente foi ocasionado pela quantidade de paparazzis que fizeram com que eles saíssem da pista e tudo mais, e de fato, 7 paparazzis foram presos naquela noite. E ao que parece, a primeira pessoa a ter dado o alarme também foi um homem que havia assistido ao acidente, então era a única testemunha ocular, um homem chamado Eric. Esse homem tinha visto uma moto correr para longe da cena e um forte flash vindo de dentro do túnel, justamente antes do acidente. Como se tivesse sido uma luz fortíssima, mas muito forte do que o flash de uma câmera fotográfica. O Eric correu até o local do acidente e quando ele chegou ele viu que a Lady Di estava inclinada no banco da frente e ele falava que saía muito sangue do nariz, das orelhas e que ela estava num estado péssimo. Então o Eric corre até a cabine telefônica mais próxima, porque novamente naquela época não tinha celular assim, né? E chama a emergência. Depois que ele liga para a emergência, ele corre até a delegacia mais próxima para falar sobre o acidente que ele tinha visto, sobre essa moto que soltou esse flash e depois correu, fugiu, e a polícia age de uma forma muito estranha. Na real, a polícia não age de forma alguma. Transtornado, pega o que tá em cima da mesa, joga no chão, fala, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. E aí a polícia fez. Prendeu o Eric. Eles mantêm o Eric ali na delegacia preso por um tempo e chegam a dizer que se fosse ele, ficaria ó, bem caladinho, não falaria sobre isso para a identidade dele não ser vazada. O que parece muito com uma ameaça, né? Depois a polícia diz que não foi nada disso, que eles se confundiram, eles não é que não deram atenção para ele, mas que tinham rolado um mal-entendido ali, né? Que eles achavam que o cara tava ficando maluco. Coisa que causa muita estranheza é que o túnel em que a Lady Di morreu nunca foi fechado, tipo, nunca fecharam o tráfego ali para analisar, para fazer uma investigação, e não só nunca fecharam, como poucas horas depois do acidente ele foi lavado e desinfetado com detergente. Gente, isso é obviamente muito absurdo, porque qualquer prova que tivesse ali foi-se com Deus, né? E assim, não que não merecia uma investigação qualquer pessoa, mas a gente tá falando da Lady Di, né? Era uma das mulheres mais famosas do mundo, como que não teve essa paralisação para fazer a análise do local, para periciar o local, né? De qualquer forma, eles acabaram responsabilizando os paparazzis ali, esse tal flash que o Eric dizia ver, eles interpretaram como flash das câmeras do paparazzi e 7 foram presos naquela noite. Corta para 36 horas depois do acidente, a polícia simplesmente muda de ideia e resolve soltar os paparazzis porque acreditam que nada tem a ver a morte da Lady Di com eles. Eles então declaram que mesmo com esse comportamento abusivo e completamente horrendo dos paparazzis, não foram eles que ocasionaram o acidente, e sim o motorista, o Harry. Eles ainda alegaram que o Harry ele estava bêbado no momento em que estava dirigindo. Não só bêbado, mas completamente bêbado, que o nível de álcool no sangue dele estava, tipo, 2 vezes o limite da França e 3 vezes o limite da Inglaterra. Obviamente, existiam alguns probleminhas nessas declarações, né? Primeiro, o Harry foi declarado como bêbado antes mesmo deles terem feito qualquer exame no sangue deles. Como que eles conseguiriam detectar isso? Outro ponto é que a polícia disse que além de bêbado, ele também estava correndo demais, né? E o velocímetro da Mercedes estava marcando 120 km por hora, estava parado ali no 120 km por hora. A questão dele ter dirigido em velocidade alta foi desmentido pela própria Mercedes, que declarou que os seus carros, no momento de um impacto, fazem o velocímetro voltar automaticamente para o zero. Então, não era possível que tivesse ficado em 120 km por hora. Isso era impossível, não tinha como ter acontecido.
Ainda sobre esse carro, vem à tona que justamente aquele carro que estavam a Diana e o Dodge tinha sido roubado 3 meses antes. E algumas peças do motor tinham sido roubadas. Não me perguntem o porquê que roubaram peças do motor, por que esse carro voltou a circular, eu não faço a menor ideia. Mas o que foi dito é isso, que aquele carro que eles estavam tinha sido roubado 3 meses antes e algumas peças tinham sido modificadas. Outra coisa muito estranha é que a Mercedes, então, eles se oferecem para fazer uma perícia naquele carro, para entender o que aconteceu. E a polícia da França diz, não, muito obrigada, a gente não precisa disso. Como não precisa? Existe também um outro elemento muito misterioso, que é uma foto. Naquele túnel tinha uma câmera ali, um radar que monitorava a velocidade, então eles batiam uma foto assim que o carro passasse da velocidade limite daquele túnel. Então, não importava se o carro estava a 120 km por hora ou a 61 km, que era um pouquinho acima do que era permitido, a câmera ia bater essa foto. Só que essa foto, ela foi mostrada poucas vezes. Poucas pessoas viram essa foto, quer dizer, ela não foi publicada assim como uma prova de que realmente o carro estava com o limite ultrapassado da velocidade. Por quê? A explicação para não ter divulgado essa foto é de que o radar ali estava com um probleminha e o flash não bateu direito, então a foto ficou muito escura, então não fazia sentido divulgar aquela foto. Só que se descobre que um carro que passou ali 5 minutos antes do carro da Lady Di ter passado, recebeu uma multa, ou seja, o radar funcionou, o flash funcionou, a imagem estava maravilhosamente explícita. Esquisito, né? Apesar de todas essas dúvidas estarem sendo jogadas, assim, a mídia ainda batia muito no fato de que o Harry, ele tinha dirigido acima da velocidade permitida, e muito acima, né, 120 km por hora, e completamente bêbado. Saem os resultados da autópsia do Harry e os laudos revelam que a taxa de álcool no sangue dele era de 1,74, que é altíssimo. Nesse nível, uma pessoa está visivelmente bêbada. Então, 1,74 equivale a uns 9, 10 copos de uma bebida alcoólica em jejum. Além disso, surge, então, depois da autópsia, um exame toxicológico do Harry, que talvez seja a coisa mais misteriosa de todas. Aparece nesse exame toxicológico 20% de monóxido de carbono presente no sangue dele, que é um gás altamente tóxico. Esse gás é produzido por alguns aquecedores e nesse nível de 20% no sangue faria com que uma pessoa estivesse num mal-estar extremo. Ou seja, os médicos contam que com esse nível uma pessoa, ela provavelmente teria perdido a consciência, mas se não perdesse, estaria perto de perder, estaria com um quadro de vômito, dor de cabeça muito forte, que ficaria impossível dessa pessoa estar de pé. Quem dirá dirigindo? O ponto é que alguém teria percebido que o Harry não estava bem. Tipo, o Trevor, que era o segurança da Diana, estava ali justamente para fazer a segurança dela. Ele não permitiria que ele assumisse o volante, entendeu? E nessa foto que não foi divulgada e poucas pessoas viram, conta que a Diana e o namorado dela, no banco de trás, estavam, tipo, gargalhando. Era praticamente impossível eles não estarem preocupados com o motorista naquela situação, entendeu? Não faz o menor sentido. Depois de um tempo é divulgado um vídeo que levanta mais dúvidas sobre essas declarações. É o Harry, apenas 30 minutos antes de dirigir aquela Mercedes naquela noite. Nesse vídeo ele está totalmente normal, caminhando normal, e ele até se abaixa para amarrar os sapatos. Então ninguém estaria de pé naquela situação se ele estivesse sóbrio, ainda mais nas condições em que o Harry foi tratado, né? Que era um nível muito alto de álcool no sangue e 20% de monóxido de carbono também distribuído na corrente sanguínea dele. Era, tipo, praticamente impossível que ele tivesse aquele equilíbrio. Então, as autoridades inglesas pedem para que façam mais testes no Harry, né? Só que as autoridades francesas cortam esse tipo de questão e falam, não vão fazer, não precisa. Para justificar, a polícia francesa faz ali uma busca e apreensão na casa do Harry, tira algumas fotos de algumas bebidas que tinham na casa dele, porque... Enfim, na casa dele tinha um minibar, como em qualquer outras casas, e o amigo dele disse que ele não tinha esse hábito de beber. Ela ficava meio que exposta lá mesmo, sabe? E que surpreendeu muito ele e as autoridades terem tirado foto só das bebidas alcoólicas que se encontravam naquele minibar e não das outras bebidas que ali estavam, entendeu? Era como se de fato eles quisessem implementar uma prova ali, uma justificativa ali que não era a realidade.
Por exemplo, quando eu falo em outras bebidas, né? O Harry tinha cerca de 240 latas de Coca-Cola na casa dele. E isso não foi registrado. A Coca-Cola era a bebida preferida dele. A polícia não anotou isso, não tirou uma foto, não identificou aquelas latas ali, mas identificou, tipo, sei lá, 2, 3 garrafas de bebida alcoólica. Entende que não é compatível? Outra teoria em torno do Harry é que ele trabalhava secretamente para a M16, o serviço secreto britânico. E isso, se não me engano, foi confirmado mesmo. O Harry trabalhava para a M16. Mas a teoria é que ele teria sido pago pela M16 para provocar aquele acidente. E se pensa isso porque poucos dias antes do acidente, alguém depositou na conta bancária dele, tipo, muito dinheiro, cerca de 60, 70 mil dólares, e não se sabe de onde veio esse dinheiro. Eu, sinceramente, não acredito nessa teoria, porque pra mim não faz muito sentido. Tipo, olha, oi, querido, vamos aqui te pagar 60, 70 mil dólares pra você morrer, tá? Você vai fazer o que com esse dinheiro, então, se você vai morrer? Não me faz sentido, não me parece uma proposta aceitável. Também vale dizer que a rota feita pelo Harry naquela noite foi muito esquisita, porque não era a rota para ir para casa do Dodge. Muita gente acha que ele desviou para despistar os paparazzis, o que de fato até é possível. Mas muita gente duvida, porque é muito estranho que ele tenha desviado tanto. A rota que ele fez não fazia sentido se pensarmos que ele estava indo ao apartamento do Dodge, mas, obviamente, né, nunca saberemos o que aconteceu de verdade, porque ele escolheu justamente aquele caminho, enfim, o que de fato aconteceu. Outra coisa esquisita é que o Dodge estava com um celular naquela noite, né, e esse celular simplesmente desapareceu. 20 dias depois do acidente, foi divulgado um detalhe que talvez pudesse finalmente explicar o que tinha causado o acidente. Foram encontrados na Mercedes em que a Diana estava vestígios de uma faixa de tinta branca na lateral que, após as análises, descobriram pertencer a outro carro, especificamente um Fiat Uno branco. Isso porque também encontraram pedaços desse carro e, enfim, conseguiram identificar o tipo. Acreditam-se que esse Fiat Uno estivesse à frente da Mercedes e tenha feito sair da pista. Algumas pessoas disseram que naquele momento elas quase foram atropeladas na fuga desse Uno, né, do acidente ali que ele teria ocasionado. E aí fizeram as buscas por quem era o dono daquele Uno, né, e descobriram que ele pertencia a um paparazzi que era muito famoso e que já era, tipo, meio que o stalker da Diana, que ele chamava James. Esse cara era muito esquisito, né, ele tinha uma obsessão por esse Fiat Uno branco dele e também tinha uns trabalhos também esquisitos. Ele era uma pessoa meio obscura, sabe? Ele também era fotógrafo pessoal do primeiro-ministro da França e ele tinha muitos contatos, muitos conhecidos importantes, né? E parece que depois do acidente da Lady Di, ele se gabou com alguns amigos de ter estado justamente naquele túnel na noite em que ela morreu. Também se gabou de ter filmado ou fotografado os últimos momentos da Diana antes do acidente. E aí tem, tipo, um certo mistério no ar em relação a esse fotógrafo, porque era muito comum pessoas que ele fotografasse, né, pessoas importantes que ele fotografava ali, depois de um certo tempo acabar morrendo. E tem duas coisas muito chocantes sobre esse James, sobre esse paparazzi, né? A primeira é que, apesar de todos esses elementos, a polícia interrogou muito rapidamente ele e deixou ir embora. E não faz muito sentido essa liberação tão rápida, sabe? Porque, gente, para pensar, o carro dele tinha vestígios de ter estado na cena do acidente, ele não tinha um álibi para provar onde ele estava. Por que a polícia liberou ele tão rápido sem investigar mais, sabe? Por que, enfim, muito esquisito. Outra coisa muito esquisita em relação a ele é que nos anos 2000 ele foi encontrado, tipo, no meio de uma floresta, dentro de uma BMW, com um corpo carbonizado. E aí foi feita a perícia e tudo mais, e constatou que tinham 2 tiros na cabeça, e foi declarada a morte dele como suicídio. O que, claro, faz todo sentido, né? E aí vocês se lembram do Trevor, né? O único sobrevivente desse acidente e tudo mais. Pois bem, com o passar do tempo, parece que ele começou a se lembrar o que aconteceu naquela noite. E aí ele lembrou de uma coisa muito esquisita. Ele falou que tinha uma moto que estava seguindo eles há um tempo até, e que quando chegou na parte do túnel, essa moto emitiu um flash muito forte que acabou desorientando ele e fez com que o motorista, então, perdesse o controle e batesse no 13º pilar do túnel. E que aí depois ele desceu dessa moto para ver se as pessoas ali estavam mortas no acidente, e que ele teria feito um gesto assim para outra pessoa e seguiu.
E isso bate, né, com o depoimento do Eric lá no começo, que eu falei que ele tinha ido na delegacia e tudo mais, e ninguém deu muita atenção pra ele. E vocês podem estar se perguntando, mas não tem uma câmera nesse diacho de túnel? E sim, gente, tinham 14 câmeras. 14. Só que nenhuma delas estava funcionando. O Travel também se lembrou do Harry estar perfeitamente sóbrio e nos conformes enquanto dirigia o carro, que cai por terra. Então, aquela questão da polícia ter colocado como ele tá extremamente embriagado e dirigindo numa velocidade muito alta, enfim, não fazia sentido. De qualquer forma, segundo a lei britânica, sempre que uma pessoa inglesa morre em situações misteriosas ou pouco claras, né, no exterior, tem que ser investigado. Aí, por conta dessa lei, conseguiram então abrir um inquérito para que a morte da Lady Di fosse de fato investigada, mas isso só aconteceu 7 anos depois da morte dela. Durante essa investigação surge um homem chamado Richard Thompson, que era um ex-oficial do M16, o serviço britânico secreto lá que a gente falou no começo, né? E ele revela que a M16 monitorava a Diana já há algum tempo e que tinha um informante secreto dentro do hotel, que provavelmente era o Harry. Esse Richard também contou que em 1992, a M16 tinha um plano de exterminar um líder sérvio, né? E que esse plano consistia em um acidente muito parecido com o que rolou com a Lady Di. O plano era, tipo, cegar ele com uma luz muito forte enquanto eles estivessem em um túnel e a hora que ele saísse do carro, executar ele. Sou similar para vocês? Fala que essa técnica de uma luz, um feixe de luz muito forte para cegar a pessoa e fazer ela sair da pista era comum, era muito usada pela M16. Ao que parece, a Diana não estava sendo pressionada apenas pelo M16, mas também pelos serviços secretos americanos. Então, uma teoria é de que uma dessas organizações tenha eliminado ela, né? E um dos motivos pode ser uma das coisas que a Diana vinha trabalhando antes de morrer. Por exemplo, ela estava trabalhando numa campanha contra minas terrestres. E dizem que muita gente não gostava disso, né? Outra teoria, obviamente, é de que a própria família real a tenha mandado matar. Porque eles não queriam aceitar que um homem egípcio se tornasse padrasto do futuro rei da Inglaterra. Bom, e a gente sabe que a família real não é nem um pouco inclusiva, né? A gente chegou a ver o que aconteceu em relação a Meghan e o Harry e tudo mais, né? Há um tempo atrás. Inclusive, a Meghan deu uma entrevista para a Oprah, que ficou muito famosa, onde ela dizia que quando estava ali prestes a dar luz, né, membros da família real começaram a se questionar que cor que seria a pele da criança, gente. O que faz muito sentido, né? Então a família não era nada inclusiva e não queria, então, que um egípcio fosse padrasto dos futuros reis, né? Essa teoria até cola, né? O pai do Dodge tem certeza absoluta de que foi isso, de que foi, então, uma morte encomendada pela família real, e ele não tem medo de apontar, não. Ele falou isso em várias entrevistas ao longo dos anos. Em 2004, saiu uma outra questão que me deixa bem arrepiada, que é que a Diana teria previsto a própria morte. Muitos anos atrás, né, pouco antes do príncipe Charles se casar com a Camila, a Diana teria escrito uma carta para o seu mordomo pessoal, o seu fiel amigo, e nessa carta estava escrito: esta fase da minha vida é a mais perigosa. O meu marido está planejando um acidente com o meu carro. Ele fala sobre freios adulterados e um grave ferimento na cabeça para abrir o caminho e se casar novamente. No início, a parte em que ela escreve meu marido tinha sido censurada e ninguém sabia quem estaria planejando esse tal acidente. Mas depois foi revelado que ela se referia justamente ao príncipe Charles, que claramente negou tudo. O Paul conta que a Lady Di estava constantemente obcecada em achar que ela estava sendo espionada pela família real e que isso deixava ela muito preocupada. Isso fazia com que ela ficava olhando o telefone, se tinha alguma coisa esquisita, se tinha alguma câmera escondida, e todos os carros que ela entrava, ela vistoriava se estava tudo ok. Diz que é muito estranho ela não estar usando o cinto de segurança naquela noite, porque ela era muito obcecada por isso, e religiosamente, assim que ela entrava no carro, ela já colocava o cinto, porque ela tinha medo mesmo, e tinha essa preocupação na cabeça dela de que alguém sabotaria o carro e ela morreria. Alguém, no caso, ela fala que é o marido dela, né? Em 2020, foi divulgada pelo famoso grupo de hackers conhecido como os Anônimos, né? Uma teoria que se trata com cautela.
Eles afirmam que a Lady Di foi assassinada porque estava na posse de algumas gravações bombásticas que provariam que a família real estaria envolvida em tráfico de menores. Eles afirmam que a Diana teria falado com algumas pessoas que trabalhavam dentro da família real e essas pessoas lhe contaram essas coisas. Então, uma dessas pessoas teria dito, inclusive, que havia sido violentada por alguém da família real. Alguém também muito próximo ao príncipe Charles. Mas parece que essas tal gravações sumiram antes de chegar na mão da polícia e que logo depois a Lady Di acabou morrendo. Bom, são muitas teorias que giram em torno dessa família, né? Tem muitas coisas que giram em torno da morte da Lady Di. Eu falei algumas aqui no vídeo, eu espero que não tenha ficado confuso, porque é muito difícil colocar na linha do tempo certinho, mas acho que deu para entender mais ou menos, né? E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam que foi um acidente ou que, de fato, alguém tirou a vida da Lady Di. Comentem aqui para mim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.